Em 2021, a cidade de Dom Feliciano, no interior do Rio Grande do Sul, foi palco de um crime que chocou a região. Também levantou debate quanto à violência doméstica, justiça e legítima defesa. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os detalhes desse crime e também as implicações da sentença. Antes de eu começar esse vídeo, eu já quero pedir para você que, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Temos vídeos toda terça e todo domingo. E também quero pedir para vocês deixarem o curtir de vocês, que isso me ajuda muito. E me sigam lá nas outras redes sociais. Vejo vocês por lá, então. Elisamar de Moura Alves, de 35 anos, e Eni Pereira da Cunha, de 43 anos, eram casados e moravam no interior de Dom Feliciano, na região rural. A Elisamar, ela ganhou um sítio da família dela, porque eles trabalhavam com o fumo. Ela se casou muito cedo com o Eni, que era muito mais velho do que ela, e eles tiveram 2 filhos desse casamento. Porém, o casamento deles não era perfeito, não era o casamento que todo mundo imaginava que fosse. A Elisamar passava por muitas situações e, enfim. E o crime todo vai rodar, então, ao redor desta família. A relação dos dois era muito conturbada. A Elisamar era uma mulher que ela se casou muito jovem, religiosa, não acreditava na questão da separação. O Eni, um homem mais velho, não queria saber de nada com nada. Ele passava o dia inteiro bebendo em um bar que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de distância da propriedade onde eles moravam. E toda vez que ele chegava em casa, muito bêbado, ele batia na Elisamar, ameaçava, xingava, falava várias coisas. Isso começou a acontecer também com os filhos. E para proteger os filhos, ela se metia no meio. Bom, a situação então perdurou aí por anos e anos e anos e anos. E o Eni, ele tinha um hábito muito feio de, no bar, se prosar de que ele tinha outras mulheres, e, enfim. Então ele meio que deixava a Elisamar lá no sítio trabalhando, enquanto ele curtia a vida com o dinheiro que ela conseguia. Então, basicamente, o ambiente familiar era esse. Bom, como os filhos não permanecem crianças por sempre, né, por todo sempre, o filho cresceu. E nessa dele voltar para casa bêbado e aquele mesmo ciclo, bater na mulher, xingar, piriri, parará, o filho então toma a frente para proteger a mãe e a irmã, e o pai não gosta muito disso. Nesse meio tempo, o Eni, inclusive, conta que se envolveu com uma mulher que ele conheceu no Facebook. Essa mulher, mais tardiamente, no julgamento, afirma que eles nunca tiveram nada. Bom, até aí, ele se prosava para todo mundo e testemunhas contam que realmente ele contava vantagem de falar que ficava com várias mulheres e que ele realmente tinha um relacionamento com uma mulher que ele conheceu no Facebook. Bom, a situação estava sempre piorando, 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 piorando. Ela não sabia muito bem o que fazer e ela não conseguia dormir, porque ela ficava preocupada com os filhos, ela ficava preocupada dele levantar, enfim, fazer várias coisas contra a vida dos filhos dela. E aí ela, numa conversa com a mãe dela parece que estava fazendo um tratamento para a depressão, tá? Alguns jornais falam que era a mãe, alguns jornais dizem que era a Elisamar, mas não diz especificamente de onde veio o remédio. Vamos então com a versão de que a maioria está falando, de que a mãe fazia um tratamento para a depressão e ela então forneceu um medicamento que ela utilizava para a Elisamar conseguir dormir. Só que o que a Elisamar fez? Ela pesquisou sobre essa medicação e ela começou então a dar de pouquinho em pouquinho para o Eni quando ele voltava bêbado do bar, para que ele parasse um pouco as agressões. Então ela disse que ela macerava, né? Macerava é muito farmacêutico, né? Mas ela triturava o comprimido, misturava com suco e dava pro Eni. E então ele acabava dormindo e aí diminuía essas agressões. Bom, foi então sendo levado tudo isso, né? Ela dava uma quantidade muito pequenininha para ele, só para que ele dormisse mesmo e ponto final. Só que chegou então no fatídico dia do dia 15 de fevereiro de 2021. Nesse dia o Eni estava transtornado, eles tiveram uma briga e então ele ameaça tirar a vida dela e dos filhos. Então ele sai de casa com uma faca, pelo que ela conta, e vai pro tal do bar. Bom, as coisas mudam um pouco aí nesse dia. Nesse mesmo dia, os filhos, eles têm que sair da propriedade para resolver alguns problemas na cidade, como os pagamentos de conta, enfim. E a Elisamar então vai no celular dela pesquisar formas de tirar a vida de uma pessoa através do uso de venenos ou chá.
porque ela já estava pensando nisso daí, visto que a situação estava se agravando e já estava colocando a vida tanto dela quanto a dos filhos em risco. Bom, ele vai pro bar, a Elisa-Mar vai trabalhar. O que eles faziam, né? Como eu falei, eles moravam num sítio e eles produziam fumo, eles vendiam fumo. Então, para isso, eles precisavam de uma fornalha. Então, eles tinham uma fornalha. E a Elisa-Mar, então, ela colocava a lenha dentro da fornalha, utilizando tipo uma tábua de madeira. Colocava ali, empurrava para dentro da fornalha e tirava para queimar e poder secar o fumo para posteriormente vender. Ok. Nesse fatídico dia, então, quando ele chega, ela dá para ele um suco com a mistura do remédio para ele dormir e vai trabalhar, vai continuar o trabalho dela que ela sempre fazia todos os dias de praxe, normal, sem os filhos em casa, tá? Só os dois. Bom, ela tava lá trabalhando, botando fumo para secar, quando ela percebe uma movimentação para trás. Quando ela dá aquela olhada de canto de olho, ela percebe que é o Ernie vindo para cima dela, pegá-la de surpresa. E quando ele menos espera, ela pega aquela tábua que ela usa para colocar a brasa lá, né, para colocar a lenha na fornalha e bate no Ernie. Só que ele tava bêbado e ela tinha dado um pouco do remédio. Como esse remédio é um remédio tarja preta, agora vai entrar aqui a parte farmacêutica para falar para vocês, que é o seguinte: certos medicamentos tarja preta, eu não vou falar qual que é, né? Mas se vocês precisarem, provavelmente vão saber, mas enfim. Certos medicamentos tarja preta, depois de um tempo, o seu corpo acaba acostumando com aquela dosagem, com aquela quantidade. Então, para que ele faça efeito, você tem que aumentar aquela dosagem até que chega numa dosagem máxima. Querendo ou não, o médico vai ter que mudar a sua medicação, fazer uma outra adaptação ali para o seu tratamento. E o que acontece? Como ela já vinha vindo há muito tempo dando aquela pequena dosagem para ele, o corpo dele acabou se acostumando, ele não dormiu como ele deveria, acabou acordando e decidiu então agir, partir para cima da Elisa-Mar com a promessa que ele tinha feito mais cedo. Só que, como ela estava preocupada e pensando nos filhos, porque ela pensava, bom, ele vai me atacar aqui quando meus filhos chegarem, ele vai atacar meus filhos, eu tenho que salvar meus filhos. Ela pega a tábua do negócio, bate nele, ele cai perto da tábua, né? Ele cai ali perto da fornalha. E quando ele cai, ela meio que empurra ele pra dentro daquela tábua que ela coloca o fumo, coloca o negócio para queimar, para poder secar o fumo. Ela abre a fornalha, enfia ele lá dentro e tranca a fornalha. Bom, ela diz que desse momento ela entra em choque. E vejamos bem, até esse momento só estavam os dois em casa, os filhos ainda não haviam chegado. Então vamos agora para o pós-crime, né? Ok, ela fez isso, tacou a cara dentro da fornalha, trancou ele lá dentro, ficou em choque e aí então chegou o horário dos filhos voltarem para casa, né? Depois de terem saído, feito todos os pagamentos que eles tinham que fazer aquele dia. Bom, eles estavam preparando ali para o jantar e a filha questionou onde estava o pai. Por quê? Porque já estava no horário do pai voltar, então eles já estavam acostumados com aquele ciclo vicioso do pai. Volta para casa bêbado, bate em todo mundo, tem toda aquela violência doméstica e, enfim, a vida que segue, né? Aí vocês perguntam, mas ela poderia gritar pro vizinho, não sei o que, bom, gente, área rural, eu acho que o próximo vizinho, sei lá, ficava uns 2, 3 quilômetros, como é que vai ouvir? Ninguém sabia, e como eu falei pra vocês também, ela teve uma criação muito religiosa, então ela não acreditava na questão da separação, né? E ela também não comentava muito com ninguém, apesar de que a família sabia do que estava se tratando, do que estava acontecendo. Bom, a filha então questiona onde está o pai. A Elisa-Mar, então, ela finge mandar uma mensagem. Finge não, ela manda uma mensagem no celular dela para o Ernie, para perguntando onde ele estava. E ela mesmo, com o celular que ele deixou ali, ela manda uma mensagem de volta dizendo que ele tá com a mulher que ele conheceu e que é para deixar ela em paz, que ele ia construir a vida dele para lá e tudo mais e pedir para... Ok. Depois que ela faz isso, ela pega e joga o celular dele no fogo. Se destrói, se desfaz da prova. E ok, os filhos até compram aquela situação. E ela começa então a meio que criar um álibi ali de desaparecimento, né? Até que então, passa-se 2 dias, começam a dar
a família começa a questionar onde é que tá o Ernie. Bom, antes disso, no próprio dia 15, o que acontece? Os filhos retornaram, tiveram lá o seu jantar e tudo mais. O filho mais velho, ele pega, então vai para o local lá da fornalha, sobe, porque até então ele não sabia se a mãe tinha feito o que eles sempre faziam de praxe, que é colocar o fumo para secar. Então ele foi lá para alimentar a fornalha e deixar o fumo secando, já que ele não sabia. Quando ele abre a fornalha, ele vê o pai ali dentro. Ele fecha a fornalha e fica em choque, sem saber o que fazer. Vai até a mãe dele. A mãe dele confirma o que aconteceu e nenhum dos dois falam nada, nem pra irmã. Ela não fica sabendo de nada, ninguém fala sobre, eles fingem que nada daquilo aconteceu. Até então que a família começa a dar falta do Ernie, querendo saber onde que ele tava, né? Bom, como eu falei então, 2 dias depois, no dia 17, a família vai atrás da Elisama pra saber onde tá o Ernie, né? Ernie, eu acho que é Ernie, eu não lembro muito o nome dele, mas é Ernie. E ela então mostra a mensagem que ele supostamente mandou pra ela, né? Falando que ele tava com essa mulher e tudo mais. E eles então ligam pra mulher. E a mulher diz que não, que ele não está com ela. E aí então a Elisama e os filhos vão até a delegacia para dar parte do desaparecimento do Ernie. E aí então que começa a investigação. Por quê? Ninguém sabia, né? Só a Elisama e o filho. Então eles estavam achando que se tratava realmente de um desaparecimento. Investigações começam a ser realizadas até que eles pedem então os telefones celulares de todos da família, né? Da mãe e dos filhos. E nessa pesquisa, né, nessa busca, nessa investigação, eles então se deparam com a pesquisa que a Elisama havia feito sobre como retirar a vida, né, como tirar a vida de alguém, enfim, todas as formas de tirar a vida de alguém. Então a polícia decide fazer a prevenção, né, a prisão preventiva da mãe e também do filho, que eles acreditam estar envolvido nisso. Bom, a polícia chega então na casa da Elisama para prendê-la e ela simplesmente fala tudo. E nesse dia em questão é que a filha descobre o que a mãe fez, porque ela não sabia, tá? E vamos lá, isso foi no dia 15 de fevereiro que aconteceu. Ela só foi presa mais ou menos uns 3 meses depois, tá? Uns 3 meses depois que isso daí aconteceu. Bom, e aí ela fala que o filho não tinha nada a ver com aquilo. Bom, a menina, então, vai atrás de um advogado, né, para verificar a situação e tudo. Depois é provado que realmente o filho não estava envolvido de forma nenhuma com o que a mãe havia feito, até porque foi comprovado por imagens de câmeras onde ele estava, o horário que ele estava. Então, realmente, ele não estava em casa. Então, ele é solto, ele é liberado. Porém, a Elisama, ela continua presa. A polícia, ela inclusive chegou a fazer uma busca na fornalha procurando pelas cinzas e não foi encontrado. Na verdade, foi encontrado 2 microfragmentos que não conseguiu dizer realmente se era dele ou não. Não havia mais nada do homem ali, sendo bem honesto pra vocês. A Elisama, ela vai a julgamento em abril de 2022. E durante esse julgamento, durante os depoimentos, ela fala tudo o que foi que ela passou, o que ela fez, o que foi que aconteceu. E é realmente comprovado por testemunhas o que ela passava no relacionamento dela com o Ernie, o que ele fazia, o que deixava de fazer, o que ele falava e tudo mais, né? Foram ouvidas todas as pessoas ali ao redor, inclusive a família. Bom, nisso, então, ela acabou sendo inocentada pelo corpo de júri. Hoje a Elisama, ela não mora mais em Dom Feliciano. Ela, se eu não me engano, tá morando em Canoas, no Rio Grande do Sul. Se eu estiver errada, depois eu corrijo aqui, mas se eu não me engano é isso. Eles não estão trabalhando mais com fumo, ela não vendeu a propriedade. Primeiro eles estavam achando que a questão era financeira, tá? Mas já foi dito que não, que a propriedade era dela, foi dada pelos pais dela, então não fazia muito sentido ser financeiro. Também não fazia muito sentido questão de ciúme, até porque a Elisama já sabia, ela já havia descoberto várias outras traições, então não, realmente não. E também foi comprovado por testemunhas que realmente a vida dela e dos filhos estava em risco. E o corpo de júri entendeu que ela fez aquilo por legítima defesa, por justamente ela proteger os filhos. E ela fala isso até hoje.
Hoje o filho mais velho tá casado, tem uma filha ou um filho, não tô lembrada agora. A Elisama, ela tá morando lá, mas ela tá trabalhando com uma outra coisa. Enfim, tá vivendo a vida dela, tá, né, querendo viver a vida dela. A advogada dela conta, inclusive, que a advogada dela disse que ela realmente teve um momento que ela ficou em choque, perguntando o que ela havia feito, pedindo perdão por que ela fez aquilo, porque ela não sabe de onde ela tirou a força. Também foi comprovado que sim, ela era uma mulher muito baixinha, era uma mulher magra, e então eles começaram a duvidar de que ela teria feito aquilo sozinha, por isso que o filho foi preso. Mas depois, né, foi feita ali a reprodução e realmente, por conta da situação toda, em questão de adrenalina, de medo, enfim, ela agiu meio que por instinto, então sim, ela teria conseguido fazer o que ela fez, inclusive colocado o corpo dele e jogado lá na fornalha. Lembrando que pessoas do campo, né, do meio rural, mulheres, tô dizendo, homem a gente já sabe que é mais forte, normalmente tem uma força, até porque para lidar com as coisas do dia a dia de uma fazenda, de um sítio, enfim, demanda essa força física, e ela realmente tinha, e foi comprovado isso. E aí é isso, a Elisama, ela tá solta, tá vivendo a sua vida, eles não tocam muito no assunto, ela não vendeu o sítio, também eu acho que ninguém queria comprar. O sítio continua lá, eles não trabalham mais com essa parte do fumo, e foi dado então a inocência dela por legítima defesa. E eu pergunto de vocês, o que vocês acharam desse caso? Se vocês já sabiam desse caso, comentem pra mim, não deixa de me seguir e também de compartilhar e deixar o like de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!